Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos aqui de volta com o desafio número 15. Vocês conseguiram chegar na solução? Então vamos agora, comentar essa questão do teste AMPAD. E lembrando que essas questões do teste AMPAD, assim como algumas questões anteriores, que vocês acompanharam aí da UBMAP, elas podem ser resolvidas, por diversas formas, com raciocínio lógico. Então, você pode simplesmente rascunhar e chegar na solução correta e não necessariamente você precisa pensar da mesma forma, ok? Vamos lá, então? Então, temos aqui o desafio 15, Vamos lembrar do enunciado dessa questão, primeiramente. Então, temos aqui uma questão do teste AMPAD. Vocês podem encontrar também mais informações sobre o teste AMPAD no site, do próprio teste. Então, aqui nós temos o seguinte enunciado, Um total de N bolinhas, deixa eu só pegar o lápis aqui, N bolinhas de gude, ele foi agrupado de 5 em 5, depois disso ainda sobraram 2 bolinhas. E em seguida, os grupos formados na etapa anterior foram agrupados de 5 em 5 com uma sobra de 2 grupos. Há um possível valor para N entre 180 e 185, 185 e 190, 190, 195, 195 e 200 ou 200 e 205. Então, esse era o nosso enunciado, Então, aqui você pode rascunhar, como eu havia dito anteriormente, Então, vamos pegar aqui, o agrupamento inicial era de 5 em 5. Então, vamos pegar aqui um grupo de 5, outro grupo de 5. Depois vamos fazer aqui vários grupos de 5 para poder pensar, com base no desenho. Outro grupo de 5. Depois temos aqui outro grupo de 5. Aqui já está o suficiente, Então, fazendo vários grupos de 5, de 5 em 5, nós não sabemos quantos grupos foram possíveis, Mas sobraram 2 bolinhas. Então, aqui a gente percebe que no primeiro agrupamento está trabalhando com múltiplos de 5 e sobraram 2, Porque pode ser que tenha 2 grupos de 5, vai dar 10, ou 3 grupos, 15, 4 grupos, 20, 5 grupos, 25, 6 grupos, 30, nós não sabemos exatamente. Mas sobraram 2 bolinhas. Na segunda proposta, seria agrupamentos de grupos de 5 em 5 em relação aos agrupamentos anteriores. Aqui diz assim, em seguida, os grupos formados na etapa anterior, que já eram grupos de 5, foram agrupados de 5 em 5. Então, os grupos de 5 foram agrupados também agora de 5 em 5. Só que se você pegar 5 grupos de 5, a gente não sabe quantos agrupamentos que deu no primeiro agrupamento original, que foi de 5 em 5, que está aqui em verde. Mas se eles estão agrupando de 5 em 5 e cada grupo, já tem 5, então quer dizer que está sendo novos agrupamentos de 25 em 25. Nós sabemos que aquelas 2 bolinhas não entraram no grupo, de 5, foi a sobra da primeira forma de agrupamento. Nesse segundo agrupamento, sobraram 2 grupos, levando-se em conta que agora esses agrupamentos, cada grupo já tem 5, então sobraram 2 grupos de 5, sobraram 10. Vamos colocar aqui o que sobrou, 2 grupos dessa segunda divisão. Sobraram 2 grupos que não entraram nesses agrupamentos de 5 em 5. Então, sobraram 10, mas já tinha sobrado 2 da primeira. Isso quer dizer o quê? Que quando eu agrupo de 5 em 5, sobram 2. Se eu agrupar de 25 em 25, porque cada grupo já tem 5, eu estou fazendo 5 grupos, onde cada grupo já tem 5, então o agrupamento de 25, múltiplos de 25 sobraria 2 grupos, de 5, que daria 10, mais aquelas 2 da primeira daria 12. Então, eu preciso pensar no seguinte, no primeiro agrupamento, que foi de 5 em 5, vamos chamar aqui de X, o número de grupos, eu tive uma sobra aí de 2, Então, ficaram 2 excedentes que não entraram no grupos, porque fugiram ao múltiplo de 5. Quando eu fiz a segunda forma de agrupamento, cada grupo já tinha 5, então, nós ficamos com 5 grupos de 5 em cada grupo, que dariam de 25 e 25 agora o agrupamento.
múltiplos de 25. Só que aí já tinha a segunda proposta de agrupamento, fala que sobram 2 grupos e cada grupo tem 5, sobram 10, mas aqueles 2 também do primeiro agrupamento não iam entrar, ia sobrar, né? Então sobraram 12. Então, pensando nessa proposta, né, o que a gente pode fazer? Qual, né, alternativa aqui atenderia como sendo o múltiplo de 5 mais 2 entre eles, ou o múltiplo de 25 mais 12? Então, ó, múltiplo de 5, na verdade, todos atenderiam aqui. Então, vamos nos atentar aqui, né, múltiplo de 25 mais 12. Se você pegar múltiplo de 25, vai dar o quê? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, mais 12, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu pegasse aqui múltiplos de 25, eu poderia aqui pegar nesse meio, o 175 não vai caber, né? Na verdade, 175 mais 12, porque se eu pegasse um múltiplo de 25 que estivesse aqui dentro, mais 12, seria 175. 175 mais 12, 187, não ia caber aqui dentro. O múltiplo de 5 daria, né? Porque, por exemplo, o 180 é um múltiplo de 5, mais 2 daria 182, 182 estaria aqui dentro, mas tem que atender as duas condições, né? Então, se eu pegar agora o múltiplo de 5, todos vão atender, né? Porque é um número menor, no múltiplo de 5 mais 2, sempre vai caber aqui nesses intervalos. Então, vamos pegar o múltiplo de 25 mais 12. Se eu pegar agora o 175, que é um múltiplo de 25, mais 12, 187, cabe nesse segundo intervalo. Então, esse aqui satisfaz, né? Se você pegar todos os demais, você vai perceber que você não consegue um múltiplo de 25 mais 12 dentro do intervalo. Porque se você pegar todos os demais, você vai ter aí problema nas suas composições, né? De atender aí. Por exemplo, ó, 175 mais 12 dá 187, não está aqui. O próximo múltiplo de 25 é 200. 200 mais 12, 212, não vai estar aqui. Se você pegar também aqui, ó, do múltiplo de 25, né, 175 mais 12, 187, também não está aqui nesse intervalo. Se você pegar o próximo múltiplo de 25, que é 200 mais 12, dá 212, também não está aqui. Se você pegar o 175, que é um múltiplo de 25, mais 12, 187, também não vai estar aqui. E o próximo múltiplo de 25, que é 200, mais 12, também ultrapassa o limite. Então, o único intervalo que vai atender é a alternativa B. Então, aqui, vamos concluir a nossa questão. Então, a alternativa correta vai ser a B, porque aqui eu consigo, né, atender a condição de ser múltiplo de 25 mais 12, pensando na forma como a gente agrupou, né, conforme o problema descreveu, e atende também, todos eles atendem, né, múltiplo de 5 mais 2, que era a primeira proposta de agrupamento das bolinhas, de 5 em 5 e sobraria 2. Então, eu tinha que mesmo verificar essa segunda condição, porque quando eu reagrupei os primeiros grupos, cada grupo já tinha 5 e eles se tornaram elementos, grupos de 5, onde cada grupo já tem 5, então formaram grupos de 25. E teve o resto de 2 grupos, sendo que cada grupo veio da primeira fase que já tinha 5, então daria 10, e as 2 bolinhas que sobraram da primeira, por isso que ficaram aqui os 12. E se você trabalhar com os múltiplos de 25, você vai ver que somente a segunda condição vai satisfazer, ok? Mas é importante que você pense do seu jeito para ver se você chegaria nessa solução e aí você vai treinando o seu raciocínio. Então, encerramos aqui a resposta do desafio da semana, é a alternativa B. Então, fica o convite para vocês acessarem o site, eu vou deixar logo abaixo aqui desse vídeo. Um abraço, até a próxima.